Aleluia. Estão comigo? Aleluia. Se eu pudesse falar ou dar um nome a uma sequência de mensagens que nós temos falado, falamos há 2 semanas atrás a respeito da grandeza, depois falamos a respeito de Jesus sendo bem apresentado, e hoje eu quero falar também a respeito daquele que é o centro deste lugar, aquele que tem tomado os nossos corações e tem nos enchido de graça, de alegria, de paz, amém? O tema dessa mensagem é singularidade de Jesus, e eu quero trazer Jesus aqui no ângulo, ou até mesmo numa posição, para que possamos encontrar, enxergar e entender um pouco a respeito daquilo que somente Ele é, somente Jesus é. E é importante para nós tal compreensão a respeito disso. Nós vemos que de tudo que nós temos falado, de tudo que você tem aprendido a respeito da igreja, a respeito de Jesus e da palavra de Deus, tudo que eu te ensinei até hoje, e mesmo que você esqueça tudo isso que eu já te falei até aqui, eu gostaria que você memorizasse essa verdade. Uma verdade que já foi compartilhada em uma outra ocasião com um grupo um pouco menor de jovens, com uma idade um pouco menos avançada, mas eu acredito que hoje, juntamente com essa mensagem, ele está um pouco mais robusta, um pouco mais saborosa, para que nós possamos entender a respeito dele, a respeito de nós, nele, e a respeito do que Jesus tem para nós. Nós temos falado já há mais de um ano que crer corretamente produz viver corretamente, e é importante fazer todo alinhamento de crença e sempre se questionar a respeito daquilo que você recebe, a respeito daquilo que você lê e a respeito daquilo que você crê. Eu gostaria que nesta noite você permitisse que o Espírito Santo de Deus criasse uma raiz no seu coração, criasse uma raiz no seu interior e deixasse com que essa palavra que você vai receber aqui agora criasse uma âncora de profundidade, de estabilidade. Porque eu te prometo que após essa palavra, após essa mensagem, após aquilo que eu quero compartilhar com você, você jamais será o mesmo. Pode ter a certeza que você não vai sair deste lugar da mesma maneira que você entrou. E como filho de Deus, independentemente do que aconteça na sua vida, eu quero te dizer que o seu Pai Celestial o ama muito. E não existe nada que você possa fazer que irá mudar isso. Muito nós ouvimos falar a respeito sobre nós após receber Jesus Cristo, e nós ouvimos que nós após receber Jesus Cristo e cremos na sua palavra, nós somos filhos de Deus, amém? E muito nós nos escutamos a respeito dessas coisas para que tal gere uma identidade em nós, gere uma identidade na igreja, uma identidade de filhos de Deus, uma identidade de reconhecimento daquilo que nós somos nele, em Cristo Jesus. Muitos nós ouvimos falar também não somente daquilo que nós somos nele como filho de Deus, mas muito nós ouvimos falar também como Jesus Cristo, filho de Deus. Mas hoje eu quero destacar a singularidade de Jesus como filho do homem. Quero chamar a sua atenção para a humanidade de Jesus. Eu acredito que a humanidade de Jesus é uma grande chave para a vida da igreja, porque se assim não fosse, a Bíblia não teria dito em Novo Testamento no mínimo 88 vezes a respeito de Jesus, Jesus, o Filho do homem, amém? Para isso eu quero ler um texto, se você puder abrir a sua Bíblia, está lá em Daniel, capítulo 7, versículo 13, aonde texto traz como profecia a respeito daquele que viria, e a profecia que fala a respeito daquele que viria morrer na cruz por mim e por você, foi chamado ali de Filho do Homem. E eu quero compartilhar essa verdade nas escrituras, em Daniel 7, obrigado, 7:13, 7:14, 7:13 diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu diga aleluia. Sabe o que é um? Uma pessoa sarrista poderia me dizer: João, um é um não é dois, e eu diria: é isso mesmo, um é um é singular, não é plural, amém?
É importante nós entendermos porque de quem nós estamos falando não existe outro igual. Talvez você já ouviu ou vai ouvir falar, você deve ser Jesus Cristo, você deve se parecer com Jesus Cristo, você deve. Mas você precisa entender que não existe outro igual a Ele. Assim como eu também quero afirmar em você que não existe outro igual a você. Não tente ser quem você não é, mas busque ser quem você é em si mesmo. E aí está a sua singularidade e o real propósito do que Deus te formou, a sua imagem e semelhança. Quando nós olhamos diante dessa verdade do texto de Daniel, que fala conosco, fala com a igreja, fala com os filhos de Deus, filhos dos homens, e diz assim: eis que vinha nas nuvens do céu como filho do homem, e dirigiu-se aos anciãos de dias, e os fizeram chegar até ele. Próximo. E foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos e nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é tal, que não será destruído. Aleluia, diga: eu faço parte do reino do Filho do Homem, que jamais será destruído. Aleluia. Se você está aqui hoje, você está porque o Espírito Santo te trouxe, e Ele te trouxe para algo eterno, algo que jamais será destruído. Se você tem medo de algo que pode tão bom estar na sua vida, mas que pode acabar, eu quero te dizer: aquilo que os Jesus te disserem jamais cessará, jamais acabará. É garantia eterna, plena e genuína no nome dele, nome de Jesus. Amém? Muitos querem lhe fazer como Jesus, mas eu quero te mostrar hoje que Jesus é único, assim como você também é, e eu tenho fortalecido isso. E é importante você entender essa essência de quem Ele te fez nele. Quando nós lemos esse texto, nós vemos Jesus sendo apresentado pelo profeta como uma profecia daquele que viria, e ele chamou aquele, o Messias, de o Filho do Homem. Diga: o Filho do Homem. Aleluia. Eu acredito que a sua visão jamais será a mesma do Filho do Homem após essa noite. Todas as vezes que Jesus usou esse título, Ele estava atribuindo a essa profecia no qual foi dito a Ele, no qual foi dito a respeito de si mesmo. Então Jesus, conhecendo a profecia de Daniel, muitas e muitas vezes Ele disse, ou Ele se colocou como Filho do Homem, como aquele que viria, como aquele que teria um reino, como aquele que teria um poder, como aquele que teria algo eterno. Mas o que isso significa? Jesus era o Filho de Deus, mas Jesus também era o Filho do homem. O que esse texto nos traz? Ele traz que Jesus era o Filho de Deus na sua essência eterna, amém? Na sua essência divina. Mas esse texto traz também que Jesus era o Filho do homem na sua essência de ser humano. E é importante você olhar para Jesus na condição e na essência de ser humano. Talvez você poderia me perguntar essa noite: João, como que o mundo é destruído? Como que esse mundo é aniquilado? E eu quero te dizer que o mundo é destruído quando a humanidade ela é destruída. Mas eu quero te dizer também que não se destrói a humanidade matando os seres humanos, mas se destrói a humanidade quando se destrói os valores humanos. Se destrói a humanidade quando se destrói os sentimentos dos seres humanos. Quer entender melhor? Um leão está na selva, e no momento que o leão mata outro leão e ele come deste leão, esse leão não é desleão. Mas um ser humano na sua essência, se ele mata outro ser humano e come desse ser humano, o que ele é? Um desumano, amém? Existe isso, sim ou não? Existe. Quando um ser humano, ele fere outro ser humano, ele é desumano. Então o que nós percebemos com tudo isso? Nós percebemos que a humanidade ela está sendo corrompida. E quando se fala de humanidade, nós estamos entendendo a coletividade.
para se restaurar a humanidade, amados, e eu quero te explicar um pouquinho mais para frente, que é justamente disso que nós estamos falando. É necessário conhecer Jesus como Filho do Homem, é necessário olhar Jesus num outro ângulo, numa outra perspectiva. Hoje você se conhece como fulano, filho de ciclano, onde muitas vezes você vai visitar os seus parentes e diz: ei, você conhece aqui o pastor Fernando? Ele é filho da... E traz o nome da mãe. Sabe o que é isso? Humanidade. E eu quero te dizer essa noite que eu poderia dizer para você: você precisa ser mais santo, você precisa alcançar a divindade, você precisa ler a Bíblia e começar a ver os anjos e o fogo descendo e o Espírito soprando. Mas eu quero te dizer hoje que você precisa ser mais humano. Você precisa ser como o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? É o filho que olha para o seu pai e para a sua mãe e reconhece de onde veio, reconhece as suas origens e tem prazer nisso, e tem desejo de honrar o pai, tem o desejo de honrar a mãe, tem o desejo de honrar o seu DNA e de onde ele veio. Eu quero te convidar a experimentar Jesus como Filho do Homem. Parra, mas como é que se constrói? Como é que eu vivo nessa intensidade de filho de homem? Eu quero te dizer: não construa ministério, mas construa família. Não edifique sobre o púlpito, mas edifique sobre a mesa. E se você está sobre a mesa, não leve o púlpito para a mesa. Não transforme mesa em púlpito. Quando isso acontece, alguém é excluído. Mas do que você está falando? Eu estou falando que quando Jesus, ou quando nós olhamos para a palavra de Deus, em outra ocasião, não com Jesus, mas em outra ocasião, não diz assim: preguem para os que choram, mas diz assim: chore com os que choram. Sabe o que é chorar com os que choram? Ele está dizendo assim: senta na mesa. Hoje nós estamos na mesa, e diante da mesa nós precisamos entender essa essência. E diante da mesa não se prega, diante da mesa se ama. Logicamente, amados, com aquilo que eu estou colocando aqui, é importante que você perceba: isso que eu estou dizendo aqui é até o momento em que todos percebam que o púlpito também é lugar de família, que as casas também é lugar de família, que a rua também é lugar de família. Todo lugar é lugar de família. E o que é ser família? É ser humano. É você olhar para uma pessoa que não tem o que fazer e você diz: eu também não tenho. Eu quero te dizer algo e te mostrar duas coisas na palavra de Deus. A primeira é que nós somos condicionados a cuidar da criação de Deus. Diga: comissionados. O que é a comissão, amados? É algo que o Pai nos leva a fazer. Quando nós falamos como igreja, nós precisamos entender isso, o porquê estamos. E o porquê nós estamos, a resposta ela é única e significa comissionamento. O Jorge leu aqui Mateus 28:19, que diz: somos comissionados a fazer discípulos. Mas muitos acreditam que fazer discípulo é necessário um púlpito e um microfone. Eu digo não, para se fazer discípulo é necessário uma mesa e sentar nela. É assim que se faz. Esse é o comissionamento, esse é o porquê. Mas agora o como. O como nós fazemos através do Ministério Avivamento. O como nós fazemos através das células hoje. O como eu e o Cícero faz através do Goié. Mas o que você precisa perceber é que nada passará na sua vida, o que nunca passará na sua vida é o porquê. O comissionamento de Jesus nunca passará. A maneira de fazer isso mudará. Pode ser que o rio de Deus nos leve em outra direção, pode ser que não. Mas é importante estar atento no como. Porque o porquê, ele é único e eterno, liberado por Jesus Cristo para nós. Mas o nosso primeiro comissionamento que eu quero te mostrar é a respeito de cuidar da criação de Deus, amém? Gênesis 1:27-30 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. O homem e mulher os criou.
homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus, olha o que Deus diz para nós, Ele dá um comissionamento para nós. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto e que dê semente, servos-á para mantimento. E a todo animal da terra, e a toda ave dos céus, e a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será para mantimento, e assim foi. O que esses 3 versículos estão dizendo para nós? Está dizendo assim: existe um comissionamento para nós, existe algo para nós fazermos juntos. E o que é que nós vamos fazer juntos? Nós vamos cuidar da criação de Deus, amém? Nós vamos cuidar da criação de Deus, número 1. Mas e o número 2, Mateus 28, 18, coloca para nós. Mateus 28, 18, nós somos comissionados, mas agora já nós somos comissionados a não mais cuidar da criação, mas nós somos comissionados a cuidar da humanidade. Se existe que algo que Deus mandou nós fazermos, é cuidar da humanidade. E aí ele diz, coloca para nós, Mateus 28, 18. Então Jesus aproximou-se deles e disse, olha o que Jesus disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com você até o fim do tempo. O que Jesus ordenou? O que Jesus ensinou? Ele ensinou o seguinte: se alguém te pedir alguma coisa emprestado, nem pede mais de volta. O que Jesus ensinou? Ele ensinou, se alguém bater, dá o outro lado. Sabe o que é isso? Ele está ensinando a humanidade. Ele está ensinando aos sentimentos não manter sentimentos feridos. Ele está ensinando a não ter frustrações. Jesus, antes de tudo, ele me disse: me foi dada autoridade no céu e na terra, portanto façam discípulos. Mas sabe onde que está a confusão, amados? A confusão é que as pessoas acham que fazer discípulos se faz através de pregação, mas discípulo se faz através de família. Discípulo se faz através de cumplicidade. Sabe como é que se faz família? É a mesma coisa do que um relacionamento. Se eu for falar com a minha esposa hoje, ou se alguém for perguntar para minha esposa: você ama o Parra? Ela vai falar: amo. E aí você vai perguntar para minha esposa: então prova que você ama ele. Ela vai dizer: não sei, não consigo provar. Mas se nós for pararmos para analisar, essa semana eu estava falando com um jovem, e aí nesse jovem eu disse para ele: eu quero te pagar um açaí, vamos para açaí? E a gente foi no açaí, a gente tomou um açaí. E quando a gente terminou de tomar um açaí, eu falei: vou levar um açaí para minha esposa. E na hora que eu cheguei em casa, eu falei: tem um açaí para você, amor. E aí ela pegou um sorrisinho de orelha a orelha, olhou para mim e falou: obrigado. Comeu o açaí, tá bom. Parece algo simples, mas aí está a prova do amor, é a constância. São pequenos detalhes, é como você escovar os dentes todos os dias, seu dente não apodrece, mas você faz com constância. É como uma pessoa que vai para a academia, ela pode ir para a academia e falar: eu vou sair da academia muito forte hoje, e malhar durante 2 horas, e ela vai olhar no espelho e falar: putz, minha barriguinha não mudou nada. Ela fala assim: mas amanhã eu vou malhar 12 horas, agora eu vou sair fortão. Ela vai perceber que não vai sair fortão. Mas se ela falar: durante o ano inteiro eu vou malhar durante 20 minutos e eu vou trazer constância, ela vai perceber que haverá uma transformação no seu corpo. Então quando Jesus comissiona a igreja, amado, a fazer discípulos, ela não está dizendo para que o Parra venha aqui em cima e traga uma mensagem com pregação, com a intenção de falar: estou fazendo discípulo. Não é isso. O discípulo eu faço no banco do meu carro, o discípulo eu faço quando eu olho tete a tete, quando eu chego na minha casa, ou quando eu vou fazer uma visita. Assim se faz discípulo.
Sabe por quê? Porque isso é humanidade, é olho no olho. Você consegue chorar junto. Chamei os irmãos aqui em cima. Na hora que nós estamos aqui, nós estamos perto, nós estamos em conexão. O Espírito Santo está fluindo, tem algo diferente em nós. Existe algo diferente na pessoa que está do seu lado, amado, e eu quero te dizer, isso é a humanidade. Que humanidade? A humanidade que Jesus veio restaurar no momento que foi perdido lá no Éden. Havia uma humanidade em Adão e Eva, e eles perderam essa humanidade, e Jesus veio resgatar ela. Sabe como eu tenho certeza, amado, que Jesus veio resgatar ela? Porque quando nós olhamos para Jesus e nos colocamos na posição hoje de olhar para Jesus como filho do homem, diga filho do homem. Eu quero te dizer algo, amados, homem significa humanidade. Vem de Ada, tem vermelho, tem outras condições ali, mas se você for um pouco mais na raiz da palavra, você vai entender que homem vem de humanidade. E humanidade sabe do que vem? De coletividade. Diga aleluia. Por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo porque quando Jesus vem como filho do homem, ele está vindo no perfil de humanidade. E quando ele vem no perfil de humanidade, ele vem em coletividade. Porque não tem como eu viver humanidade sozinho. Então, apesar de eu ser único no Senhor, eu ser singular no Senhor, a igreja é movida pela coletividade, pela junção de diversas singularidades, amém? Olha o que diz a palavra de Deus, e eu quero falar um pouco de propósito agora. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29. Romanos capítulo 8, versículo 28 e 29 diz assim: e sabemos que todas as coisas, diga todas as coisas, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Agora entenda o propósito. Entenda o propósito no versículo posterior. Porque o dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Aleluia! A imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, amém? Entenda isso agora, amados. Sempre que te trouxeram esse versículo e disseram assim, Deus unigênito, Deus único, Deus amou o mundo de tal forma que enviou o seu único Filho, amém? Por mim e por você, por nós. O Pai enviou o seu único Filho por nós, para morrer no nosso lugar, para sofrer no nosso lugar, para receber, para fazer uma troca comigo e com você. Um Deus único. Mas a palavra de Deus diz também que não somente o único, mas também o primogênito. E muitas vezes, amado, quando você olha para esse termo primogênito, entre muitos irmãos, você entende assim: ele é o primeiro dos muitos irmãos, filhos de Deus, que viriam. Ele é o primeiro de outros que entraria na glória do Pai, amém? Talvez você tenha aprendido isso até aqui. Ele é o primeiro que abriu, está à direita do Pai, e que nos leva à conclusão: se ele entrou, nós entramos também, amém? Se ele entrou, nós entramos também. Mas agora eu quero trazer ele na condição, porque aqui só traz assim: a imagem de seu Filho. A imagem do seu Filho. Quando nós lemos lá em Gênesis 1:27 diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus, amém? E agora aqui nós vemos que é a imagem do seu Filho, do primogênito. Que primogênito? Do primeiro da humanidade, o primeiro que veio restaurar a humanidade, o primeiro que veio ter compaixão de outras pessoas, o primeiro que veio se conectar com pessoas, o primeiro que, entendendo ali quem era filho de Deus, mas também o filho do homem, no meio dos filhos dos homens, ele se comportou como filho dos homens, ele olhou olho no olho. Sabe o que é a humanidade, amados? Humanidade é você olhar para o seu irmão e não julgar ele. Sabe o que é a humanidade? A humanidade é você olhar para o seu irmão e não julgar ele. Sabe o que é a humanidade, amados? Humanidade é você olhar para o seu irmão e não julgar ele. Sabe o que é a humanidade? A humanidade é você olhar para o seu irmão e não julgar ele.
É você não se sentir melhor do que ele. É você não apontar o erro dele. Isso é ser humano. Isso é entender que todos nós somos falhos. Então o primogênito, o primeiro daquele que veio, ele veio para ensinar para mim e para você a respeito de humanidade, de sensibilidade. E eu quero te dizer, amado, que assim como Jesus é único, eu estou mostrando para você a singularidade de Jesus. Eu quero te dizer que você também é único e singular. Diga para a pessoa que está do seu lado, fala, você é único, você é especial. Amado, toda vez que você entra na presença de Jesus com pouco, e você encontra Jesus, você volta precisando de ajuda para carregar aquilo que você encontrou. Tenha convicção disso. A palavra de Deus diz que os pescadores tentaram pescar e não conseguiram, e no momento que Jesus liberou a palavra para eles, eles jogaram a rede, o barco começou a afundar de tanto peixe que eles pegaram, que eles precisaram sinalizar. Amém? Começaram a pedir ajuda para pegar os peixes, porque havia abundância. E eu quero te dizer, amados, é isso que nós sonhamos neste lugar. Nós sonhamos neste lugar, ainda existe aqui mais um trechinho, nós conseguimos colocar mais uma quantidade de pessoas ali. Vai chegar mais algumas cadeiras já, semana que vem, vai vir 50 novas cadeiras para nós. Mas eu quero te dizer, amado, que é isso que nós sonhamos juntos, porque nós temos um culto às 16 horas. Mas nós sonhamos para que tenhamos um culto às 17 horas, outro às 19 horas. E depois possamos fazer juntos um outro culto às 9 da manhã. Aí você vai escolher, eu vou às 9, eu vou às 5, eu vou às 7. Só o Ayrton que vai vir nos 3. Deu até um glória ali, irmãos. Mas nós vamos fazer 3 e encher, nós vamos falar, pô, não cabe mais nesse prédio. Então que o irmãozinho aqui do lado, que a igrejinha que esteja aqui, que também abunde ali, porque nós vamos falar, irmão, tá cheio aqui. Vou ter que mandar uns irmãos para você aí. Vou ter que falar com o irmão da Água Viva aqui em cima e falar, irmão, tá muito cheio aqui no carro, mas gente, vou ter que mandar os irmãos para você em cima aí. Eu vou pegar o casarão que está lá na entrada aqui da nossa veia arterial e falar, irmão, nós vamos ter que mandar os irmãos para você aí, porque aqui não cabe mais não. Em vez de deixar o irmão para fora, eu vou falar, tá tendo um culto ali no casarão, desce lá. Pega a Kombi lá que está com o Serginho, vai lá, Serginho, leva os caras lá. Nós vamos chegar de comboio falando para os irmãos, vai cultuar. Porque quem encontra com Jesus, amado, Jesus abunda. Abunda, Jesus é grande. É grande. Sabe quem você é para Jesus, amado? Eu quero ler lá, está em Lucas 15, capítulo 15, versículo 3. Lucas capítulo 15, versículo 3 e 4. A palavra de Deus diz que eu e você, nós somos a 100ª ovelha. E ele propôs esta parábola dizendo: que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99? Espera lá, me escuta, preste atenção no que eu vou dizer. Ele perdeu a ovelha, e ele deixa as 99 aonde? No deserto. Olha isso. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após perdida até que ela venha e achá-la. Ei! Sabe por que ele faz isso? Porque não existe outro igual. Ele tem 99, mas essa uma que perdeu, ele sabe, não existe outra igual que se perdeu, eu preciso ir atrás dela. Mas não é eu vou colocar ela num lugar seguro e tal, e agora eu vou... Não! Como é que está? É no deserto? Se perdeu, é no deserto que eu vou atrás. Fica todo mundo aí que eu vou atrás dessa única, porque ela é exclusiva. Eu quero te dizer, você é único, você é exclusivo, você é especial para Deus. Não existe outro igual a você. Às vezes nós olhamos e falamos, é para o irmão, é para ele, isso aqui é para ele fazer, isso aqui é para esse aqui tem sensibilidade com Deus, isso aqui nem... Ei, não tem isso para o papai. Você é filho querido. Todos nós somos singulares.
E por que eu estou te dizendo isso? Eu estou te dizendo para que você nunca se compare com ninguém. Se eu sou um pastor mais jovem, eu não posso me comparar com um pastor com mais experiência, mais velho. E o mais velho não pode se comparar comigo, mais jovem. Ele é único e exclusivo de Deus, assim como eu sou também. Eu posso olhar para as pessoas e dizer: é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus, meu Deus, coisas fantásticas eles fazem. Mas eu não posso ficar tentando ser ele. Mas eu tenho que viver aquilo que Deus tem para mim. Amado, chegou um tempo para nós, como igreja, que a gente já não está mais preocupado. Vamos orar pelas nossas células, vamos orar pelas nossas crianças. Não, mas vamos orar pelas igrejas que estão nessa rua aqui que nós descemos. Vamos abençoar essas igrejas. Senhor, cuida das famílias desses pastores. É Universal, ora pelo pastor da Universal, ora pelo pastor da Mundial, ora pela igreja de Jesus Cristo, ora pelo reino de Deus. São todos especiais, são as multiformas de Deus. Deus tem particularidade. Nunca tente ser alguém que você não é, mas seja você. Fala por irmão que está do lado, fala: seja você. Você é tão especial. Seja você na sua maneira de falar, seja você na sua maneira de andar, seja você na sua maneira de vestir. Seja você. Seja você, deixa o Espírito Santo te guiar, deixa a voz de Deus falar no teu coração. Seja você. Não permita que ninguém venha rotulá-lo, não permita que ninguém venha tentar formar algo em você e dizer: é assim, te controlar. Deus não controla, Deus odeia controle. Jesus Cristo, amado, hoje nós pregamos assim, né? E Deus tem falado muito no meu coração, porque eu já preguei muito também dessa maneira, dizendo: você precisa se parecer com Jesus Cristo. Mas enquanto Jesus Cristo estava aqui, eu nunca vi Jesus falando: olhem para mim, ó, pareça comigo, ó, me veste igual a mim, fala igual a mim. Tá vendo como eu falei? Você falou errado, eu falei mais manso. Você quis cortar a orelha, tá tudo errado. Vou te dar mais uma chance, treina lá para você se parecer com... Não é isso. Jesus tinha 12 discípulos e nunca cobrou os seus discípulos para que todos eles fossem iguais. Jesus ama a singularidade. Jesus ama você do jeito que você é. E por isso que Ele morreu com você. A prova de amor feita na cruz não é porque você não tem valor, mas a prova de amor na cruz mostra o tamanho do seu valor, o valor que você tem para Ele. Não tente ser alguém que não seja você mesmo. E você é a imagem e a semelhança dEle. A imagem e a semelhança dEle. Você nasceu para ser o melhor em tudo que você faz, porque Ele é o melhor. E o véu rasgou, não para a gente entrar, mas para Ele sair e fazer morada em nós. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que o Pai tem um trono. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que Jesus Cristo também hoje está à direita do Pai e tem um trono. Mas quando nós olhamos para as Escrituras, nós também entendemos que o Espírito Santo tem um trono. Este é o trono dele. Coloca a mão no seu peito, feche seus olhos. Repita assim comigo: Espírito Santo de Deus, o teu Espírito está amalgamado com o meu Espírito. Eu sou o teu trono. Tens liberdade para me amar, para testemunhar a respeito do Filho de Deus, a respeito do Filho do homem e a respeito de quem eu sou nele. Em nome de Jesus, amém. Nós somos o trono. Eu quero te dizer, amado, você colocaria a sua imagem. Se nós falássemos com Cícero, ele falasse: Cícero, levanta em Mauá os piores lugares de Mauá, os bordéis, os piores bares, aonde se reúnem as piores pessoas. Cícero, levanta 20 lugares e classifica como os piores para nós.
Aí de repente eu falasse assim, ou você descobrisse que eu e o Cícero mandou fazer um banner com sua foto, sem dizer nada, só sua foto, e começasse a colocar sua foto nesses lugares, para que todo mundo que vivesse lá, visse só sua foto lá naquela parede. Você gostaria de ver a sua imagem num lugar como esse? Certamente que não. Mas eu quero te dizer que Deus colocou, Deus fez, e Deus colocou a imagem dele em nós. Deus colocou a imagem dele em nós, porque nós somos singulares, nós somos únicos. Sabe quem é o maior interesseiro, né? O que maior tem interesse, o que maior tem interesse em ver você prosperar? Jesus, o seu Pai Celestial. Em Gênesis 1 nós vemos que havia trevas, e aí não é o que você vê, mas é o que você quer ver. E aí quando o Pai vê que tem trevas, o que ele diz? É o que ele quer ver. Haja luz. Eu te pergunto, o que você quer ver? Declare. Quando Lázaro morreu, amados, o que aconteceu? Vieram até Jesus e disseram: Lázaro morreu. É o que eles viam, mas o que Jesus queria ver? Ele só está dormindo. Quero te dizer, amado, a família que você tem construído, ela só está dormindo. O ministério que o Senhor tem confiado só está dormindo. Libera a palavra, libera o Espírito que habita em vós, libera o nome de Jesus. O que Deus diz que você é, e ponto final. Eu quero te dizer, amado, não existe outro do seu tipo, e não tente fazer outros igual a você. Não coloque o seu esforço, não vá nessa direção. Eu quero te dizer, amados, o leão está na selva. O leão não é o mais pesado, o leão não é o mais rápido, o leão não é o mais forte, mas o leão é o rei da selva. Você nunca vai ver um leão de cabeça baixa, mas você vai ver um leão com convicção de quem ele é. Diante do problema, amados, diante das situações, diga: eu estou aqui. Diga diante do seu problema, diga: eu estou aqui. Eu tenho algo comigo, amados, que cada problema que eu tenho no mínimo 3 soluções para ele. No mínimo 3 maneiras de resolver ele. É quem somos em Cristo Jesus. É quem você é em Cristo Jesus. Sabe quem você é em Cristo Jesus? Está lá em Salmo 139, versículo 14. A palavra de Deus diz que você é maravilhoso, diz que você é assombroso, diz que você é admirável. Olha o que a palavra de Deus diz: eu te louvarei, porque de um modo assombroso, diga: de modo assombroso. Aleluia! Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A minha alma sabe muito bem da maneira que eu fui feito, de maneira maravilhosa, de maneira admirável. A palavra de Deus diz que quando nós já lemos, o Jorge leu, eu li aqui também, e agora eu quero falar a respeito, acredito, está na Bíblia. A palavra de Deus diz que Ele criou árvores, que Ele criou sementes, que Ele criou répteis, que Ele criou animais, que Ele criou o que Ele criou. Sabe o que é criar, amados? Criar é ter uma ideia. Eu tenho uma ideia e eu crio algo, e a palavra de Deus diz que Deus criou.
Mas quando a palavra de Deus diz de mim, de você, a nosso respeito, Ele não diz criou, Ele não diz eu tive uma ideia. Uma ideia é o quê? É algo que surge do nada. Eu conecto, eu olho para o coqueiro derruba o coco sai rolando e eu falo, roda. Olha, parece, eu vou criar uma roda. Isso é ideia, mas o que Deus fez não foi isso. O que Deus fez, Ele formou. E quando se diz formou, é necessário uma forma. E a palavra de Deus diz que no momento em que Deus te formou, Ele estava olhando para si mesmo e formando você. O Pai formou você enquanto olhava para Ele. É isso que você é. Mas quando nós olhamos e pegamos essa cadeira como exemplo, aí nós falamos, isso é uma cadeira, e esse é Deus, e cadê nós? Quando Deus nos forma, amado, e nós olhamos um para o outro, e nos vemos muitas vezes de uma maneira tão singular, tão diferente um do outro, um fala tanto, o outro é tão quietinho, um é tão atrapalhado, o outro é tão organizado. É a mesma coisa do que você olhar para essa cadeira e entender que o tampo desse banco, ele é diferente das pernas, mas ambos são a cadeira. É você entender que diante da coletividade do corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça, nós somos esse corpo e não precisamos tentar ser todos iguais. Mas entender que nós sendo diferente, é aí que está o corpo de Cristo. Homem, humanidade, coletividade. Chegue primeiro, mas nunca sozinho. Amém? Guarda isso com você. Seja sempre o primeiro. Eu tenho isso no meu coração. Se eu puder sentar, eu sento sempre nas primeiras cadeiras. Se eu puder ser o primeiro. Quem quer ser o primeiro? Eu quero ser o primeiro. Mas nunca sozinho. É importante que outros estejam envolvidos. Dentro da singularidade devemos viver a coletividade do reino. O que é a coletividade do reino, João? É o que lá em Juízes, Sansão não viveu. A coletividade do reino é o que em Juízes, Sansão não viveu. Sansão não viveu a coletividade do reino, mas a força estava centrada nele. E hoje a força de Deus está centrada em nós. Sabe o que é isso? A minha filha tem 3 anos de idade. E se eu olho para minha filha de 3 anos de idade e falo, filha, vamos lavar o carro com o pai? E aí eu pego ela e levo para lavar o carro comigo. Você acha que eu chamei ela para lavar o carro? Hã? Qual foi a minha intenção? A minha intenção era que a minha filha lavasse o carro comigo? Qual que era a intenção? Minha intenção era dar um banho de mangueira nela. É jogar sabão para todo lado, falar, hoje vai ser divertido para nós. Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Você acha que Deus queria fazer tudo isso sozinho? Deus falou, vamos lavar o carro comigo. Vamos se divertir junto em tudo isso. Vamos encontrar prazer na humanidade. E quando se fala de humanidade, amados, eu vejo muito isso, porque muitas vezes as pessoas vivem humanidade, sabe quando? Elas contam feriado para viver humanidade. Não vê a hora de chegar o feriado para passear e se sentir vivo. Tem pessoas que vê a humanidade na hora que acaba o reloginho e dá a hora de ir embora do trabalho e fala, humanidade, agora eu vou viver. Existem pessoas que vivem humanidade e eu penso muito a respeito dessas coisas.
E tem pessoas que pensam em viver a humanidade quando se aposentar, e fala: quando eu me aposentar, eu vou viver a humanidade, aí eu vou descansar, eu vou viver. Tem pessoas que pensam em viver a humanidade quando o culto acaba. Agora eu vou. Não é isso que Jesus tem para nós. O Pai quer lavar o carro conosco, num dia ensolarado. Eu quero te dizer que você é equipe de Deus e pretexto de Deus para estar aqui. Na singularidade de Jesus, na humanidade de Jesus, no Filho do Homem, Jesus tinha suas características, e eu quero que você entenda isso também. Porque nas características de Jesus, na sua maneira de andar, na sua maneira de olhar para as pessoas, era o que Jesus era. Ele não fingia ser alguém que ele não era. Às vezes a responsabilidade nos leva a mentir para nós mesmos. Às vezes nós vivemos de uma maneira, e quando nos tiram a responsabilidade, nos tira tudo, que na verdade não nos tira nada. Porque tudo que vivemos são apenas responsabilidades, e tudo uma mentira. Muitas vezes, pelas responsabilidades que temos, nós fingimos ser alguém que não somos. Eu quero te dizer, amados, que para você viver essa humanidade que Jesus tem para você, você não precisa fingir ser alguém que não é. Jesus quer que você viva quem você é. Que você consiga olhar no espelho e diga: eu tenho prazer em quem eu sou em Ti, Senhor. Eu reconheço o Teu sangue sobre a minha vida. Eu reconheço a obra da cruz sobre a minha vida. Eu quero te dizer, amados, que eu estou compartilhando isso conosco porque eu acredito que a humanidade está doente. E esperam estar vivos apenas em momentos específicos. Mas eu quero te dizer também que Jesus, Ele quer curar a humanidade. Jesus quer curar a humanidade que está em nós. Eu quero te convidar a se colocar de pé, em nome de Jesus. E eu quero dizer que, quer você esteja passando por momentos bons ou enfrentando momentos difíceis, você precisa saber que o Pai ama você. Não há nada que eu possa fazer para que o Pai me ame menos ou me ame mais. Não há nada que você possa fazer para que o Pai te ame menos ou o Pai te ame mais. Jeremias, capítulo 31, versículo número 3. A palavra de Deus diz: o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo: eu a amei com amor eterno, e com amor leal a atraí. Existe um amor eterno sobre você. Existe um amor leal sobre a sua vida. Mesmo quando você sentir que falhou, lembre-se: eu sempre serei a menina dos olhos do Senhor. Você sempre será a menina dos olhos do Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sinta o amor de Deus por você. Sinta o amor do Pai de você. Sinta Ele envolvendo em teus braços. Você está seguro nele. Você é completamente amado e aceito nele. Ele amou antes mesmo de você o conhecê-lo. Nós vamos ler todos juntos agora. Aleluia. Amém? No 3 nós vamos ler todos juntos. 1, 2,
3. Há muito